Olá, eu sou Anne Rocha, estou aqui para contar um pouquinho sobre a carreira do profissional da área de testes de software. Bom, basicamente a carreira do profissional de testes está dividida entre profissionais que trabalham com testes manuais e profissionais que trabalham com testes automatizados. No entanto, os profissionais que fazem automação de testes, eles também precisam realizar técnicas de testes manuais. A técnica de teste manual ela é essencial dentro de qualquer processo de teste de software, porque antes mesmo de a gente automatizar, a gente precisa realizar os testes manuais naquela ferramenta para verificar se existe algum erro, né? Algum bug, né? Como a gente chama. Então, é super importante você compreender que mesmo você que esteja almejando ou que já trabalhe, né, com testes automatizados, os testes manuais, ele é essencial para iniciar esse processo de testes, tá? Então, dentro da carreira, né, durante o dia a dia, as atividades de teste consistem, né, praticamente em realizar os testes, né, naquele sistema, ou seja, a gente consegue executar o sistema para verificar se existe algum erro. Imagina só, quando eu estou pensando em testes, eu estou entrando no sistema, me cadastrando, né, adicionando algum dado, alguma informação e esperando que tenha um resultado, né, de sucesso, tá? Então, todas as ações que eu faço como se fosse o usuário final, eu estou verificando se o sistema funciona conforme o que foi especificado. Então, geralmente, existe uma especificação que define todas as regras daquele sistema, né, tudo o que o sistema deveria fazer e como ele deveria fazer. E todas essas regras, elas precisam ser verificadas, checadas, né? Utilizando as técnicas de teste. Então, praticamente é essa a atividade de teste. No momento que eu estou executando esses testes e eu identifico algum erro, né? Ou bug, né? Como a gente chama, algum defeito no software, nesse momento eu preciso criar uma tarefa para aquele desenvolvedor que estava programando aquele sistema e ele vai tentar corrigir, né? Ele vai pegar essa tarefa de correção, né, para corrigir justamente esse defeito no software, né, esse bug. E no momento que ele corrige, entra novamente, né, a minha atividade de verificação se aquele erro realmente foi resolvido ou não, tá? E nesse momento, né, que a gente considera que o software está sendo testado, a gente tem justamente o ciclo de vida daquele bug ou defeito. Né? É o momento que a gente cria aquela tarefa de correção, que é o bug. Depois eles corrigem, né, aquele bug lá, e a gente consegue verificar se esse bug foi resolvido, tá? Então, nesse momento que a gente checa se todos os cards de bug, né, as tarefas de bug foram resolvidas, aí sim a gente consegue, né, entregar aquele software para o usuário final. Então, no momento que a gente está validando o sistema e vê que está tudo ok, aí sim aquele software pode ser lançado para produção, que é quando usuários finais conseguem instalar na máquina, no computador, né? Ou conseguem instalar o aplicativo, ou conseguem acessar aquele sistema numa página da web, dependendo do contexto. Então, basicamente, a atividade de testes envolve essas etapas aqui, quando a gente fala dos testes manuais, e com relação aos testes automatizados, eles já têm uma necessidade, né, de realizar testes baseados justamente nas mudanças, né? Então, no momento que eu tenho todos os testes manuais e que eles passaram, todos os cenários de teste que eu criei, eles estão ok, né? Eles passaram nos testes, e aí eu vou começar a pensar na automação ali, né? Como forma de realizar testes baseados justamente nessa evolução do software, ou seja, eu quero garantir que no futuro, todas as versões futuras que a gente venha a construir, venha a desenvolver aquele software, eu consiga retestar de forma automatizada para ganhar tempo, porque fica inviável, né? A gente fazer testes manuais de tudo que foi construído no passado. Então, retestar, né, o sistema várias e várias vezes é uma atividade que demanda muito tempo. Então, a automação entra com esse objetivo, né?
Então, quando eu falo de testes automatizados no nível de teste de sistema, eu já estou pensando aí, né, nessa etapa de construir justamente esses scripts de testes automatizados para que eles possam ser reexecutados várias e várias vezes no futuro, sempre que a gente precisar, né, fazer esses testes aí, validando justamente as mudanças. Então, nesse contexto, a gente tem o profissional, né, que faz testes manuais e aquele profissional que faz testes tanto manuais quanto automatizados. E dependendo, né, da empresa, dependendo do software, a gente pode precisar, né, fazer testes em diferentes níveis também. Geralmente, onde eu trabalho, eu tenho feito os testes no nível de sistema, automatizados no caso, e manual, e no nível também de integração, que são os testes automatizados, já é? Então, no nível de integração e no nível de sistema, eu consigo fazer os testes automatizados, e no nível de sistema, eu consigo fazer os testes manuais. Então, praticamente, esse é o contexto, né, de onde eu trabalho, e essa é a atividade que envolve justamente a equipe de testes.